Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje. Então, como sempre, né? Pegue lápis, caneta, borracha, o caderno do aluno para tentar facilitar em alguns exercícios, né? E, claro, vamos ter uma boa aula hoje, né? E hoje quem está comigo, que vai me acompanhar, que vai ser a voz de vocês no chat, né? Que vai acompanhar, vai ser a voz, o que vocês falarem, ela vai ler ali, né? É a Tabata. Olá, obrigada, Jonas, pelo convite. Então, para a aula de hoje, né, nós vamos ver algumas coisas. Então, hoje, basicamente, nós vamos um apanhado do que nós vimos na semana, né, sobre a questão da linguagem algébrica, né? Tanto eu quanto o professor Isaac, nós falamos bastante com vocês. Então, hoje, nós vamos basicamente resolver o exercício. Hoje, a ideia, né, a habilidade hoje, o contexto de hoje, é a gente poder fazer alguns exercícios para consolidar essa habilidade que nós trabalhamos ao longo da semana. Lembrando, a linguagem algébrica, né, é aquela forma matemática, aquela expressão matemática que nós podemos utilizar para poder, no caso ali, representar um texto, representar uma equação, no caso, né? Vamos olhar então a primeira questão. Na primeira questão, se vocês olharem aí na tela, que eu vou deixar tempo para vocês, mas eu vou ler com vocês para fazer, e respondam no chat a referente às questões, que é o seguinte. Então, a ideia da linguagem algébrica é aquela que nós vimos relacionados a transcrever para a linguagem matemática, né? Então, na pizzaria Nona Rosa, é cobrada uma taxa de entrega em domicílio e essa, né, é calculada com um valor fixo de R$ 2. Então, toda vez que você for comprar, então fixo de R$ 2, mais R$ 1,50 por quilômetro de deslocamento. Então, dependendo da distância entre a sua casa e a pizzaria, né, eles vão cobrar essa taxinha de R$ 1,50 por quilômetro de deslocamento. Lúcia solicitou uma pizza, né? Escreva a expressão algébrica que representa essa entrega. Então, eu quero saber a expressão algébrica, como que eu posso representar ela e de que forma. Para quê? Para poder responder também as questões. Coloquem no chat o que vocês conseguem entender como essa expressão algébrica, tá? Utilizem a letra que for melhor para vocês, tá bom? Agora, considerando a taxa de entrega da pizzaria, calcule o valor a ser pago em cada deslocamento abaixo. Então eu quero saber, com 8 quilômetros, qual que vai ser o valor da minha taxa de entrega? Com 11 quilômetros, qual vai ser o valor da taxa de entrega? E R$ 15, qual vai ser o valor da taxa de entrega? Sabe, Tabata, eu gosto muito de pizza. Não sei se você gosta. Gosto muito também. Então, eu sou apaixonado, eu adoro pizza. Só que essa taxa de entrega, às vezes, é muito cara, né? Sim, verdade. Então, a gente tem que selecionar a pizzaria, às vezes, pela taxa de entrega, né? Não é nem se a pizza é boa ou ruim, é pela taxa de entrega, né? Sim. Então, nesse exercício aí, coloquem a forma, né, a resolução, o modelo, essa linguagem algébrica, né, essa expressão algébrica, como vocês calculariam. Podem utilizar a letra que vocês acharem melhor. E eu quero saber os valores. Qual que é o valor da taxa de entrega para 8, 11 e 15, tá bom? Vou dar para vocês 3 minutinhos e a gente já retorna com a resposta, tá bom? Beleza, 3 minutinhos, bom trabalho.
Olá, muitos alunos estão participando, respondendo. Obrigada pela participação. O Fábio falou R$ 1,50 por quilômetro e R$ 2. O João, R$ 2. O Jefferson, 11 quilômetros. O Gabriel respondeu R$ 12,50. Boa. O Marcos respondeu 9 quilômetros. Gabriel, 2,18 quilômetros. O Heitor, 15 quilômetros. O Rafael, de 6 a 7,50. Tem muita participação aqui. Muito obrigada pela participação de todos. A Sara, 11 quilômetros. O Daniel, 12, 16,50 e 22,50. Beleza, né? Então, para esse exercício, nós fazermos essa expressão, nós olharmos esse modelo de expressão é muito mais fácil, né? Então, ela facilita o nosso trabalho. Então, eu não preciso ficar toda hora pensando qual que é o valor e etc. Basicamente, o que a gente chama de substituição, que é o que vocês vão ver posteriormente. Então, vem comigo aqui, ó, dá uma olhada. Se eu olhar no contexto, né? Então, eu tinha uma taxa que a gente chama de taxa fixa, né? Então, se eu olhar para esse valor, a gente vai falar de uma taxa fixa. E nós temos uma coisa que a gente chama de taxa variável. O que é essa taxa variável? Então, fixo é o que vai ser sempre cobrado. Então, por exemplo, se eu eu moro do lado ali. Se eu morar do lado, 0 quilômetros dessa pizzaria, vai me cobrar uma taxa de entrega. Essa taxa é R$2. Se eu morar a 1 quilômetro, aí eu vou ter que fazer a conta de como fazer. Eu represento isso, essa representação algébrica, né? Essa representação, essa expressão, no caso aí que nós vemos algébrica, nós temos como R$2 como fixo, que está lá no texto, mais R$1,50 por quilômetro. Anotem aí no caderno de vocês, é muito legal vocês verem isso. Por quê? Por também pode ser uma multiplicação. No caso aqui, né? R$1,50 por quilômetro. Ou seja, a cada 1 quilômetro eu vou cobrar aqui R$1,50. No caso, se for 1 vai dar R$1,50. Se for 2 vai dar 3, né? Porque eu vou multiplicar. Então, essa é a expressão algébrica que nós podemos ver relacionada a essa taxa de entrega, que você vai ver que é um pouquinho cara, né? Então, seria até um pouquinho absurdo do valor. Pensa, nós vamos ver alguma quilometragem e depois dá uma olhada. Vê se a pizzaria perto da sua casa, ela cobra taxa de entrega por quilômetro. Tem algumas que fazem isso. Outras tem o que a gente chama de taxa fixa, né? Então, ela cobra um valor, indiferentemente qual que é a quilometragem, né? Então, essa ideia, né? Esse contexto que nós olhamos é a taxa fixa. Beleza. Então, eu vou fazer um passo a passo com vocês para 8 quilômetros. Para 8 quilômetros, então no lugar desse K, eu vou substituir por 8. Qual que é a ideia aí, né? Então, 8 quilômetros, eu vou cobrar R$1,50 por quilômetro. Se é R$1,50 por quilômetro, eu vou multiplicar. R$1,50 vezes 8 dá 12. Ou seja, R$12, que é a minha taxa variável, lembra? Esse número varia, né? Esse modelo varia, pode ser qualquer forma que ele pode assumir. Então, esse 12 aqui, né, que nós temos, é o valor que vai cobrar da minha quilometragem. Beleza. E quanto eles cobram de fixa? Mais 2. Então, 12 mais 2 aqui, R$14. Olha, Tabata, R$14 só para entregar, acho que um pouquinho caro, né? Achei caro demais, ainda mais o valor da pizza. E ainda não estou nem cobrando a pizza aqui, né? Imagina se fosse uma pizza de mussarela aqui, imagina quanto não seria, né? Eu cancelava o pedido. Então, essa é a ideia, né? Esse contexto que nós vemos, né? Para você poder conseguir resolver essa conta. Para a próxima, que era de 11 quilômetros, então eu tinha aqui o valor de 11 quilômetros, né? Então, eu estou colocando a letra K para simbolizar 11 quilômetros. Vou fazer a mesma ideia. Então, a cada 1 quilômetro cobravam R$1,50, o que eu faço? Multiplico por 11. 11 vezes R$1,50 dá R$16,50. Então, aqui, ó, R$16,50 é o meu valor só de quilometragem. E eu tenho que somar R$2. Se eu somar R$16,50 com 2, eu vou ter R$18,50 de taxa de entrega, tá? Ó, taxa de entrega. Esse vai ser o outro valor aqui. Um pouquinho caro, né? Imagina se eu morar mais longe ainda, que é no caso do último. O último fala que a quilometragem é igual a 15. Longe, hein? Isso daí, 15 quilômetros, muito longe. Então, eu tenho a cada 1 quilômetro,
1,50. O que eu faço? De novo, multiplico. A cada 1 quilômetro é 1,50, então 1,50 vezes 15. Se eu multiplicar 1,50 por 15, vai dar 22,50. 22,50 é minha taxa variável, né? O meu valor aqui variável, porque está variando, né? Ó, aqui era 8, aqui é 11, aqui é 15. Então varia o valor, né? Cada um tem uma quilometragem da pizzaria. E eu somo 2. Se eu somar 2 aqui, eu vou ter o 24,50. Olha o valor, imagina. Pagar quase R$ 25 só de taxa de entrega. Complicado, né? Muito caro, né? Muito caro mesmo. E eu ainda nem tô colocando o preço da pizza aqui, né? É melhor pedir perto de casa. É melhor pedir perto de casa ou ir lá buscar, né? Sim. Para deixar a taxa de entrega, Queima beleza? um pouco de calorias, né? É verdade, né? Consumir. Então, no próximo aí, nós vamos olhar nesse contexto a mesma ideia, né? Então, vamos olhar a mesma ideia, só que agora eu estou fazendo a seguinte pergunta. O que é o número 2 e o que é o número 10? Então, pensa assim, ó. Ricardo recebeu uma conta de água com o valor de R$ 40. Então, ele foi lá, recebeu a conta, viu R$ 40 e ficou pensando. Como esse valor foi calculado? Ao ler, não aparece, tá? É só no enunciado que acontece isso. Então, ao ler a conta, né, viu a expressão V é igual a 2L mais 10. V é o valor, no caso, da conta e L é a quantidade em metros cúbicos. Sabe, Tabata, como a gente calcula a quantidade de água de casa? Você tem ideia, mais ou menos, como a gente calcula? Sim, mas a gente pode aprender junto, né, com os alunos. Beleza. Sabe, a gente calcula da seguinte forma, né? Então, eu penso em metro cúbico. O que é metro cúbico? A gente já calculou o volume algumas vezes aqui, né? A ideia de metro cúbico é pensar assim. Pensa, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pensa num cubo. Você encher aquilo ali, dá 1 metro cúbico. A quantidade de litros que tiver ali é 1 metro cúbico. Então, é assim que é calculado a água que vem, no caso, que vocês recebem, né, em casa. Então, essa forma que nós podemos ver é um dos modelos de como é feito essa conta, né? Eles calculam o metro cúbico e olham nessa forma. Para a conta, vocês não precisam calcular o metro cúbico, entender como ele funciona, tá? Mas, para o exercício, eu quero saber o seguinte. Então, na A, eu quero olhar. Então, o que o número 2 e o número 10 significa nessa expressão? Lembrem, eu acabei de falar lá no exercício anterior, o que cada um representa. Dá uma dica para vocês, é taxa, aí vocês podem responder. Então, o que o 2 e o 10 representam? E na última, eu quero saber, na questão B aí, quantos metros cúbicos de água foi utilizado para essa casa, né? Para essa conta. Então, se ele foi R$ 40, quantos metros cúbicos eu usei? Respondam no chat, 3 minutinhos para vocês, e a hora que a gente retornar, a Tabata lê a resposta para vocês, tá bom? 3 minutinhos e a gente já retorna.
Olá, obrigada pela participação de todos. Vou responder aqui, vou falar o que os alunos responderam. A Heloísa respondeu 4 metros cúbicos. A Raíssa respondeu A, 12. O Murilo, desculpa, R$ 40. A Maria Clara respondeu que o 2 é o tanto de água que ele gastou e 10 é a taxa. Ok. Muitos responderam 400 ml. Beleza, tá. Então, para esse exercício, né, essa questão que nós vimos aí, nós temos que prestar bastante atenção e olhar, né, no contexto o que é cada coisa. Basicamente, aí para vocês, eu vou ter a quantidade de água, né, em metros cúbicos e eu vou ter o valor, no caso, que eu vou pagar. Tem duas coisas que é o que a gente chamou taxa variável e taxa fixa. Lembrando, como a gente já tinha visto em aulas anteriores, variável quer dizer que pode assumir qualquer valor. Lembra disso? Incógnita, ele assume apenas um valor. Nós vimos isso na aula de ontem com o Isaac, né? Então, sempre tomem cuidado com isso. Se o valor, no caso a letra que nós estamos utilizando, pode assumir qualquer termo, quer dizer que, então, aquele valor é variável, né? Então, se eu olhar, ó, presta atenção no seguinte. Se eu olhar aqui, eu vou ter... Eu só coloquei L para simbolizar litros, mas no caso aqui é em metros cúbicos, tá bom? Eu estou calculando a quantidade de água. Vocês poderiam até colocar A aqui, se vocês quisessem. Pode funcionar na forma com que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a quantidade aqui de água, a cada metro cúbico eu multiplico por 2. Beleza. E o 10 aqui é um valor que está lá contínuo. Então, o que eu posso pensar? Quem varia, no caso, é o que está multiplicando aqui. Então, a minha taxa variável é o meu número 2. Então, o meu 2 representa uma taxa variável. Ele vai variar, né? Ele vai multiplicar essa variável. Então, cada casa gasta uma quantidade de água. É diferente, né? Então, se eu gasto 10, outra pessoa gasta 12 e assim por diante. Então, isso aí pode variar conforme vocês acharem, como vocês quiserem. E, por último, nós temos um valor, que no caso ele não está sendo multiplicado. Ele aqui está sozinho. Então, a gente chama ele de taxa fixa. No caso aqui, é o 10. Então, a minha taxa fixa aqui, que é o 10, eu posso identificar que ele é um valor contínuo. Se eu não gastar nada, eu vou ter que pagar R$10. Ou seja, se não entrar nenhum metro cúbico, se não entrar nenhuma gota de água, se não entrar 1 litro de água, eu vou ter que pagar R$10. É assim que é feito algumas contas, no caso aí, né, na conta da água, alguns outros modelos, no caso, pode acontecer, a conta de luz pode funcionar assim, claro, utilizando outro método, né? Mas geralmente as contas são utilizadas nesse modelo. A segunda pergunta que nós vimos aí, ele gastava R$40. Então, o valor que ele pagava é R$40. Então, esse é o valor. E eu tenho a expressão. Então, eu queria saber quantos metros cúbicos. Lembrando, eu posso utilizar outra letra. Eu vou até substituir por outra letra aqui. Então, eu tenho V é igual a 2M, para tentar facilitar aí para vocês entenderem que é o metro cúbico, mais o 10 aqui. Sabe que para fazer essa conta, nós temos que identificar algumas coisas. O que representa o 40? O que representa o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir, no caso, a minha quantidade em metros cúbicos. Ou seja, eu quero descobrir esse valor L, esse valor M, pode ser qualquer letra aí, vocês podem utilizar a letra que vocês acharem melhor. Pode ser o X, né? Nós já vimos isso, né? Então, podia ser o X aqui, né? Então, vocês podem utilizar a letra que melhor vocês enxergam, melhor facilitem para vocês. Se eu olhar assim, eu tenho que ir... Vamos tentar fazer uma dedução. E se eu fosse 1 metro cúbico? Então, eu teria 2 vezes 1 mais 10. Beleza. 2 vezes 1 dá 2. Se eu somar 10, dá 12. Então, o meu valor aqui, ó, R$12. R$12 não dá 40. Putz. Então, eu tenho que utilizar outro termo. Se eu utilizar outro termo, 12 para 40 está muito longe. Eu vou usar 10. Vamos aumentar aí uma quantidade maior. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 10 mais 10. Beleza. 2 vezes 10 dá 20.
mais 10 dá 30, ó. Cheguei próximo aqui do valor, né? Cheguei bem próximo do valor de R$ 40, né? Então, aqui encontrei R$ 40. Putz, mas ainda não é. Se eu fizer outro, ó, vou mostrar para vocês. Se eu fizer outro, usando a mesma ideia. Então, volume, usando a mesma ideia aqui. Então, eu quero descobrir aqui, ó, R$ 40, que é o valor da minha conta. Quanto de água eu estou gastando, né? Beleza. Eu vou usar, então, eu usei o 10, eu vou tentar usar o 20. Então, se eu usar o 20, 2 vezes 20 mais 10. Beleza. 2 vezes 20 dá 40. Mais 10 dá 50. Passou. Então, o meu valor aqui passou. O que eu vou fazer? Vou usar um termo entre o 10 e o 20. Então, vou usar o 15. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 15 mais 10. 2 vezes 15 dá 30. Mais 10 dá 40. Então, esse valor aqui, ó, no caso, eu encontro como 15 metros cúbicos, que é o quanto de água que eu estou gastando. Então, 15 é o que eu estou gastando aqui, eu consigo identificar, eu consigo localizar o quanto de água eu vou gastar, o quanto de água está entrando. Vocês podem até ver, por exemplo, putz, eu não gastei tudo isso. Pode ter algum vazamento, pode ter alguma coisa, né? Então, é a partir daí que vocês conseguem fazer a conta. Na conta de água, não está especificado isso, mas está especificado qual que é o valor do metro cúbico. Vocês podem dar uma olhada lá, quantos metros cúbicos, inclusive já vem o valor. Já vem o valor de quanto vocês vão pagar por metro cúbico, né? Na conta de água vocês podem dar uma olhada, tá? Mas não é o caso aqui, a ideia aqui era só apenas utilizar a letra para simbolizar uma posição. Então, como a gente está nesse exercício, nessa questão, vou dar um exercício para vocês, e esse exercício que vai aparecer aí na tela, vocês vão enxergar da seguinte forma. Então, observe os cálculos abaixo e responda as questões a seguir. Então, eu tenho uma soma, 128 mais um número, tá vendo que não tem nada, dá 160. 60 menos um número ali que eu não sei, dá 34. E por último, a multiplicação. 27 vezes um número, que dá 108. A questão A é a seguinte. Qual número deve ser somado a 128 para obter 160? Então, eu quero saber qual é o número na A. Na B, a diferença entre os dois números, que é 34, então, diferença é subtração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se o maior deles é 60, qual que é o outro número? Está ali. Então, 60 menos um número dá 34. Eu quero saber qual que é esse termo. E, por último, o produto de dois números é 108. Produto é multiplicação, é o último ali, né? Então, produto é multiplicação. Qual o número multiplicando? Um deles é 27. Qual é o outro? Respondam no chat aí, coloquem A, B e C para a gente identificar qual deles é o valor. Tentem fazer, coloquem aí, que aí a Tabata retorna com a resposta para vocês, tá bom? Vamos dar uns 3 minutos para eles resolverem, Sim, tudo bem? 3 minutos dá tempo. 3 minutinhos e a gente já retorna, tá bom?
Obrigada pela participação de todos. Muita gente respondeu. Eu vou falar só alguns. A Geisa respondeu A32. O Kaique também respondeu A40. Camille, A32. O João Vitor, o Caio, o Vinícius, a Antônia, a Brenda e a Nicole respondeu A32, B26 e C4. A maioria respondeu A32, B26 e C4. Muito bem. Boa, isso mesmo. Muito bem, Aí, ó, estão parabéns. ficando esperto. É isso mesmo, hein? Verdade. Então, nesse exercício, quando a gente enxerga esse exercício, nós podemos fazer ele de várias formas. Podemos enxergar ele de vários momentos, eles de qualquer questão. Eu vou fazer de um modelo para vocês tentarem ver talvez um outro jeito de fazer. Vocês já aprenderam isso? Chama prova real. Na prova real, a gente faz geralmente o caminho inverso. Então, por exemplo, 1 mais 2 dá 3. O caminho inverso da prova real era uma subtração. Então, se eu subtraísse 3 menos 2, daria um dos termos. Então, a prova real geralmente não é a operação inversa. Então, eu vou tentar fazer isso com vocês. Então, olha aqui comigo, né? Se eu acompanhar, eu tinha 128 mais um número que dava 160. A prova real é o inverso. Então, eu vou colocar os termos que eu tenho. 160 menos 128. Beleza? Vou fazer até aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó, não dá empresta, lembra disso? Então, empresta, põe 1, dá 0. Beleza. 10 menos 8 aqui dá 2. 5 menos 2 dá 3. E aqui dá 0. Vamos provar, né? Vamos colocar a tal da prova real? Então, eu somo aqui, ó. 8 mais 2 dá 10, vai 1. 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. E aqui vai o 1. É isso mesmo. 32, como a maioria respondeu para vocês, né? E vamos fazer a prova real do outro. Então, tá subtraindo, no caso, né? Eu vou fazer uma soma. Então, eu tenho... É o contrário, não é? Não tá certo. Então, eu vou fazer uma soma. Então, eu tenho 60 mais 34. Mais 34, não é isso? 7. Não é isso? O contrário? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Beleza. Então, se eu fizer aqui 4, vai dar... Não, 94. Não, é subtração. É subtração mesmo, né? Sim, Nesse daqui, ó, nesse daqui eu posso fazer até aqui direto. Se eu pensar, como muitos colocaram aí na resposta, colocaram... Qual que resposta eles mais colocaram na B aí? Na B colocaram 26. 26. Vamos tentar fazer o 26 aqui, ó. 26 dá certo. Então, para dar a soma, eu tenho que somar esses termos aqui, né? No caso, eu teria que subtrair aqui para dar a soma. Então, 6 eu tenho que emprestar, né? Fica 5, vai 1. 10 menos 6 dá 4. Fechou. 5 menos 2 aqui dá 34. Aqui é a mesma coisa. Então, eu posso fazer 108 dividido por 27 aqui, ó. Como muitos responderam, dá 4. Ou fazer aqui direto, né? Ó, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, essa é uma das formas, né, um dos modelos que vocês podem enxergar que dá certo também, tá? Então, sempre tome cuidado, olhem a prova real, como que é feito, como não é feito, se é possível ou não, beleza? Vamos para mais uma atividade. Para essa próxima atividade, nós vamos fazer o que a gente já estava fazendo anteriormente. Transcrever da língua materna para a língua algébrica, né? Então, na tela de vocês vai aparecer um modelo ali de como eu quero os termos. Então, respondam no chat, coloquem no chat aí o dobro de um número, o triplo de um número adicionando 1, a metade de um número, a diferença da terça parte de um número com 10. Como a gente está quase no fim da aula, eu vou dar apenas 1 minutinho para vocês fazerem e a gente já retorna, tá bom? 1 minutinho e a gente já retorna.
Olá, obrigada. A participação de vocês é muito importante. Eu vou ler o que vocês responderam. A Ana Clara, 10, respondeu a Maria, respondeu 2, 3 mais 1. Aham. Só essas duas alternativas, assim, essas duas pessoas que responderam. Beleza, né? Então, nessa daí, nós tínhamos que transcrever um modelo para expressão algébrica, né? Vocês já estão ficando craque nisso, então vamos olhar a resposta, né? Então, no primeiro modelo ali, ó, nós olhamos, então temos o dobro de um número, 2x. O triplo de um número é 3x, mas se eu adicionar 1, 3x mais 1. Então, o triplo de um número, 3 vezes ele. O dobro de um número, 2 vezes ele. Lembra que eu estou utilizando a letra x, né? A metade de um número, x sobre 2. Lembra? Divisor, no caso aí eu tenho que dividir por 2 é a metade, né? A simbologia que nós temos da divisão. Então, x sobre 2 é a metade de um número. E por último, a diferença, anotem no caderno, essa é muito importante, tá? A diferença de um número é uma subtração. Então, coloquem, deixem isso anotado no caderno, é muito importante vocês verem que a diferença de um número é sempre uma subtração. E no caso ali, nós temos a diferença da terça parte. A terça parte é como eu dividi por 3. Então, x sobre 3 e nesse outro número é 10. Então, a diferença entre os dois termos, no caso, x sobre 3 menos 10. Fica bem tranquilo vocês resolverem assim, né? Vamos tentar fazer, no caso aí, né, a mesma ideia. Então, vocês conseguirem, se vocês conseguirem responder, tentem pelo menos responder o primeiro. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas tentem responder pelo menos os primeiros, o primeiro e o segundo. Vamos tentar fixar essa ideia de como a gente consegue fazer na expressão algébrica, né? Olha na tela. Então, tá assim, represente na linguagem algébrica, né, as seguintes situações. O dobro de um número adicionado a 15 e assim por diante. Vamos dar um minutinho para vocês e a gente já retorna, tá bom? Ok. Olá, obrigada pela participação. Agora vamos ver a resposta de vocês. O Jean colocou o dobro de 2x mais 15. Beleza. Então, aí, como vocês colocaram certinho, né, nós temos a seguinte. 2x mais 15, x sobre 5 menos 2x, 3x menos 2y, x sobre 2 menos 7 é igual a 2x mais 10. Pergunte talvez para o seu professor, dá uma olhada com eles, veja como que é, porque esse exercício é até um pouquinho mais complicado. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Foi um prazer, Tabata, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, continue os estudos e muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.